A maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Ó, aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, eu cortei o Dr. Carlos Batista quando ele estava começando a falar na exceção, né? Quando é que se faz anestesia geral ou quando é que se escolhe, não é isso? Anestesia geral para um parto, né? Quem é de vocês dois? Eu acho que é ele, a definição da anestesia. Não, na verdade, assim, a anestesia geral, como tu introduziu, assim, ela é exceção, né, dentro das técnicas anestésicas para anestesia obstétrica. Por que eu digo isso? Porque ela traz muitos riscos, tanto para a mãe quanto para o nenê, né? E a gente evita ao máximo, né? Hoje, então, tem indicações assim, bem específicas, assim, complicações hemorrágicas, né? Pacientes que têm alterações de prova de coagulação, por exemplo, que precisam de uma cesariana. Que mais? Prolapso de cordão, em algumas situações, até porque eu mesmo já anestesiei pacientes com prolapso do cordão, que eu fiz uma raquidiana, porque isso tem algumas situações que são muito específicas, assim, vai muito da habilidade técnica do anestesista, né? Eu posso dizer que eu me sinto muito à vontade para uma situação como essa, de um prolapso de cordão. O prolapso de cordão, diga-se, o cordão do nenê vem antes da cabecinha, e isso faz com que pressione o cordão e corte o fluxo sanguíneo para o nenê. Então isso é uma emergência, né? Então, só eu já fiz com raquidiana, mas isso depende muito da habilidade técnica de cada profissional. Tem profissional que se sente mais à vontade e vai ter, digamos assim, habilidade técnica para fazer aquilo ali rápido, né? Vai muito do que tu faz mais rápido. Se tu está mais habilitado, se tu se sente mais habilitado a proceder a uma anestesia geral em questão de minutos, porque tu precisa fazer isso em minutos, né? Porque isso depende, a vida do nenê depende disso, tu te habilita a fazer aquilo, né? Então isso vai muito da habilidade técnica de cada um. Mas situações bem específicas, assim, como eu estava falando, complicações hemorrágicas são as mais comuns, assim, hoje da gente indicar anestesia geral, né? Por quê? Desculpa, qual é Porque as alterações nas provas de coagulação, né, nos impedem muitas vezes de fazer um bloqueio. Pelo sangramento do bloqueio? Pelo sangramento do bloqueio, porque a paciente tem as provas de coagulação muito alteradas, né, e isso pode causar um sangramento a nível da medula, né? Isso pode causar uma complicação, um hematoma na região da medula, que isso pode causar uma complicação depois. Pode não ser vista na hora do procedimento, mas pode acontecer depois da cesariana, né? Então são situações bem específicas mesmo, assim, a anestesia geral. Mas desculpa, mas mesmo com os anestésicos hoje, que mudou muito, né? Quando eu fazia residência em cirurgia geral, só se usava gás, né? Sim. Hoje em dia tem as venosas. Tem as venosas. Mas assim, para anestesia da cesariana, a gente dificilmente vai fazer uma anestesia venosa exclusiva. A gente faz uma anestesia balanceada, que a gente chama mesclando anestésicos venosos e inalatórios. Por quê? Porque a gente precisa de uma indução rápida numa paciente que tem alterações anatômicas em via aéreas, às vezes que são importantes,
né? Às vezes são pacientes mais gordinhas, às vezes são pacientes que estão, que elas têm um edema na via aérea e isso causa uma dificuldade de intubação, né? A grávida, ela tem um retardo do esvaziamento gástrico, por isso a gente considera todas as grávidas de estômago cheio, independente, mesmo elas estando muitas vezes com 8 horas de jejum para fazer uma cesariana, elas podem ter resíduo gástrico considerável em função do volume do abdômen, do volume do útero, que pressiona e dificulta, além das alterações hormonais também que acontecem, que também propiciam esse retardo do esvaziamento gástrico. Então, assim, os riscos são vários, né? Principalmente para a mãe. Então, a gente evita ao máximo fazer uma anestesia geral numa paciente. Só em situações bem específicas mesmo, na grávida. Quais são as anestesias, desculpa? Não, o engraçado é que mesmo na anestesia geral, quando acontece, que felizmente é uma anestesia de exceção em cesariana, a gente consegue, na grande maioria das vezes, tirar o bebê a tempo do anestésico não chegar no bebê. Então o bebê ele nasce acordado, ele não nasce anestesiado. Em raras situações em que, até com dificuldade técnica de acesso, né, ao útero ao bebê, aí o bebê acaba nascendo anestesiado, mas na maioria das vezes o bebê nasce chorando, normal, acordado. Então a gente consegue tirar o bebê. Aí vai a importância, como tu falou antes, Miguel, da escolha dos anestésicos que são utilizados na hora da anestesia geral. Então a gente às vezes opta por aqueles medicamentos que são de ação rápida, né, e que levam o paciente à indução rapidamente e que propiciam ao obstetra fazer a incisão mais rapidamente, né? Então assim, em mãos habilidosas, né, tanto do ponto de vista anestésico como obstétrico, precisa haver uma interação muito grande, porque na hora que eu disser para o Dr. Carlos, ele tem que ser rápido para tirar o neném. Tirar o bebê logo. Né? Assim, 3 a 4 minutos no máximo o neném tem que estar fora, né? Para não haver essa absorção dos anestésicos para a circulação fetal, né? E aí causar alterações no neném nascer anestesiado, como a gente diz. Quais são os tipos de anestesia, então, que se usa para o parto? Rotineiramente, para cesariana, a gente usa a anestesia que é a raquidiana, né, que é a mais comum utilizada ultimamente. Alguns colegas ainda utilizam a peridural, mas assim, um número bem menos frequente, né? E a anestesia geral, que é a anestesia de exceção. Existiam alguns pacientes, a Ana falou que alguns pacientes reclamavam de dor na coluna, tá? Mas alguns pacientes reclamavam de cefaleia, quer dizer, dor de cabeça depois, né? Sim. Isso é muito frequente ainda? Não, felizmente hoje não é muito frequente, né? A cefaleia pós-RAC, que a gente chama, ou pós-punção de dura mater, né? Que na verdade a dura mater, para explicar, é a membrana que envolve a medula. Ela é muito comum quando acontece por punção inadvertida, que a gente chama, punção acidental, de uma peridural. Quer dizer, quando se faz um furinho nessa furo, com uma agulha com uma agulha de grosso calibre, como é a peridural, né? Que é bem frequente. Assim, 70% de chance de ter uma cefaleia pós-punção com agulha de peridural, né? Ao contrário da raquidiana, que hoje, com o advento das agulhas de fino calibre, né, a incidência é muito pequena. A nossa casuística de pacientes, assim, eu acho que se a gente tem uma por ano, é muito. Né? E também está associado porque a gravidez, a paciente grávida, ela é uma paciente de maior risco para desenvolver cefaleia pós-RAC. Né? A paciente feminina, a paciente grávida, a paciente que já tem história prévia de cefaleia, né, de enxaqueca, de crise de enxaqueca, ela já tem uma incidência um pouco maior. Toda mulher, história de cefaleia. É mais frequente na mulher. Amigos que tem história de cefaleia, só para mas olha, assim, eu vou me odiar. Mesmo assim é raro, não, mas eu vou dizer assim, eu como paciente, eu tive cefaleia pós-RAC. Eu fui operado no joelho, foi feito peridural. Não, o homem não se exime da chance, mas é menos frequente. Eu estava comentando assim que, é claro, me sedaram antes, claro, né? Então não tinha aquela dificuldade de não fazer sedação venosa e tal. Mas olha, eu não me lembro de nada, não senti nada, não me lembro, não fiquei com dor, nem na punção, nem nada.
Então, Uma coisa... é um medo, de repente, aquilo que tu falou, né? Que a vizinha falou, cuidado, que não sei o quê. Ela já vai assustada antes. Né? Isso é muito frequente a gente receber pacientes, nos quais elas vêm assim, ó, com 1000 histórias que elas ouviram da amiga, da tia, da mãe, né? Dizendo que a anestesia era horrível. E depois que a gente faz, elas dizem, mas era só isso, doutor? E eu disse, era só isso. Aí elas ficam assim, ó, surpresas. E um detalhe que eu queria, voltando ao assunto da cefaleia pós-RAC, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é que assim, ó, não é qualquer dor de cabeça que é cefaleia pós-RAC. Né? Ela é uma sensibilidade assim, bem específica, é uma dor assim, que normalmente ela é frontal, na região frontal, a paciente às vezes se acompanha de tonturas e geralmente ela é associada ao decúbito. Então assim, quando a paciente deita, ela não sente nada. Quando ela levanta, fica sentada ou tenta ficar em pé, ela refere essa cefaleia, que pode começar da região frontal e se deslocar até a região occipital da região da nuca. Né? Então não é qualquer cefaleia, não é porque está deitada com dor. Dificilmente, eu nunca vi cefaleia pós-RAC paciente deitada. Né? Aqui é justamente porque pela movimentação do exato, líquido, né? Exato. E é um processo que geralmente é autolimitado. Autolimitado. Né? Geralmente não precisa, assim, analgésicos, hidratação, analgésicos comuns, e 5 a 7 dias está resolvido. Nossa, 5 a 7 dias com cefaleia é uma... mas quando deita é engraçado, assim, como o Dr. Carlos falou, quando deita, passa. Então a paciente ficando deitada mais tempo nesse período, ela consegue tolerar bem. Assim, ó, a gente está falando numa... Não, é que é raro. Uma por ano. Que é raro. Né? Quer dizer, quantos partos vocês fazem o ano todo? É verdade. Quer dizer, incidência muito pequena. Né? O que nasce de criança todo dia é brincadeira, né? É verdade. Me diz uma coisa, é comum a paciente fazer uma consulta com o anestesiologista antes? Antes do parto? Antes do parto? Olha, é difícil. Normalmente Não seria bom fazer? Seria assim como a consulta pré-anestésica, que alguns colegas hoje já desenvolvem, até comentei no outro programa com vocês, algumas equipes que são maiores, eles têm um consultório onde os seus cirurgiões direcionam as suas pacientes para fazer uma avaliação pré-anestésica. O ideal era que se fizesse. Né? O ideal é que se fizesse. Nós temos por rotina, às vezes, né, o Dr. Carlos é outra colega que trabalha com a gente, eles dão meu telefone para os pacientes. Né? E às vezes elas ligam para a gente conversar. Sabe, isso é tão antes. interessante, isso é tão importante. Sim. Olha, os pacientes às vezes pedem para falar com o anestesista. Sim. Isso é importante. Até porque existe muito mito, né? O paciente, eu não vou nem citar as besteiras que a gente escuta, mas no caso, porque é justamente para não criar mais fantasmas. Que o paciente se sente confortável de conversar com o anestesista. Né? No caso de cirurgia plástica, é aquela história, minha amiga, vamos dizer assim, vamos mudar um pouquinho, tá? A fulana botou prótese, desceu para os pés, subiu para a cabeça, daí eu pego e mostro a prótese, querida, aqui não tem pé, ela não caminha. Eu tenho uma dificuldade louca de poder criar um espaço para colocar, como é que a prótese vai andar, vai mexer, né? No caso da anestesia, eu não vou nem comentar o que elas falam, porque são tamanhos absurdos justamente porque a amiga falou, porque a vizinha falou, porque ela escutou, que no fim é aquela história, né? Por isso que existem ditados populares, né? Que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo entende medicina, né? E o pior, é sempre pro mal. Não é assim, não, foi muito bom, foi tranquilo. Não, é só desgraça. As coisas ruins. Sabe que meus pacientes, na primeira consulta de pré-natal, eu falo para elas que a regra número 1 da gestação é não dar ouvido para conversa de comadre. Porque todo mundo vai ter uma opinião para dar e normalmente é só desgraça, né? É só coisa ruim. Então o que eu falo para elas? Tem dúvida? Anota, traz nas consultas que a gente resolve nas consultas. Então, se você está grávida, anota as suas dúvidas, seus questionamentos, suas angústias, leve para o seu médico para resolver na consulta. A melhor pessoa para lhe orientar, em vez da sua mãe, a vizinha, a comadre, é o seu obstetra, né? Então, resolve as dúvidas com o seu médico, né? O médico de sua confiança. E em caso de dúvida da anestesia, pergunte para o anestesista, né? Porque a vizinha falou, porque viu o que aconteceu. Olha, é sempre desgraça, eu não vejo, assim, é raro, eventualmente um acompanhante da paciente assim, não, querida, fica tranquila, que isso eu já fiz, é muito tranquilo e tal. Elas sempre vêm com mitos, né? Com fantasias.
Eu já tive chance de ver os dois trabalhar juntos, porque a gente tem na família hoje em dia, a gente tem netinhos Sim, espalhados. os dois fizeram nascer os nossos netos, né? Exato. Então, assim, ó. E agora vem outro meu. Terei mais um. Em breve. Vai ser o terceiro? Avó novamente. Vou te passar. Vai me passar, eu tô com 2. Por enquanto. Mas assim, neto. Por enquanto. Por enquanto, porque eu tenho mais filhos. Né? Ou a gente 2 não são só sabe, da mais ou a nova. gente não sabe se tu tem só 2. Né, pois é, mas essa altura do campeonato já teria aparecido. Porque os guris são medonhos, né? Mas eu tenho 4 filhos, se tiver uma média de 2, a mais nova queria ter 4, parece que agora se acalmou, vai ficar com 2. Mas se tiver uma média de 2 netos por filho, vão ser 8. Ah, mas eu vou te passar, Ju, quer ter 6? Mas é fantástico, ser avô é fantástico. Até porque assim, a primeira netinha, o Carlos me deixou cortar o cordão, né? Então, nos netinhos e nas tuas netinhas, eu acho que eu talvez tenha sido o primeiro a falar no ouvido deles, né? Com certeza. Isso é muito bom, porque eles muito escutam a gostoso, voz, né? escutam a voz gostoso. assim, ó, a voz desse velhinho eu já conheço. Então, quando Agora- tu fala, os nenê te olham. Isso é interessante, viu? Que quando tu fala, inclusive a netinha da Ana, só que está nos Estados Unidos que eu não participei. Aí eu tive a oportunidade de assistir Mas o tu parto lá. fala, eles ficam te olhando fixo, assim. Deve ter uma memória, né? Aquela primeira voz tem. A primeira voz, né? O cara fala bem macio, né? Querida, que é o vovô. Tu sabe que lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade, lá eles deixam a família assistir o parto, né? Então eu tava na sala e vi a minha netinha nascer, muito emocionante também. Eu acho até que a gente tinha que fazer pedir que pudesse fazer isso aqui no Brasil também, né? Aqui, essa coisa da assistencial, no parto normal, normalmente acabam deixando um familiar, né, entrar na... É que tem Só muita o pai, gente que né? desmaia, né? Tem muita gente que desmaia na sala. geralmente no é o pai, inferno, né? É um familiar a escolha da paciente, né? Ah, mas aí a paciência Geralmente vai escolher o o pai, pai. né? Pois é, mas a pobre da mãe tinha que poder assistir também. Mas já fiz parto, Comunitário, parto normal, uma em que sala cheia. em que entrou o pai, entrou o marido, entrou o pai e a mãe da paciente no parto normal. E Isso vai muito da conduta do hospital, hospital. né? Do hospital Da conduta que... do hospital. Ah, porque é já muito lindo pouco ver neto mais- nascer, viu? É uma hoje coisa já é um assim, pouco sem mais explicação. liberado, assim, até com a questão do parto humanizado, né, Carlos? Que o Carlos pode falar um pouco mais, com mais proficiência. Os hospitais já deixam com mais Porque é muito frequência. bonito assistir o neto nascer, sem Até no explicação, né? atendimento ao SUS a gente tem, lá na Santa Casa mesmo, o familiar sempre está acompanhando a gestante, sempre tem um familiar acompanhando a gestante, mesmo na sala do pré-parto, que a gente chama antes de ir para a sala de parto, sempre tem um familiar, Acho que acalma um ou pouco a a mãe, paciente, né? acalma.